Fala runners, eu sou o Remy e esse é o canal Fartlek, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um assunto um pouquinho mais polêmico, um pouquinho mais delicado, que envolve aquelas dores quando a gente sente nos treinos, às vezes quando é um início de lesão, que muitos corredores já criaram o hábito, é algo que eu digo, infelizmente, é meio comum nesse mundo dos corredores. Também no mundo das academias de musculação, quando a pessoa sente uma dor por causa do exercício, o que ela acaba recorrendo, tomar um anti-inflamatório. E já vou dizendo de cara, evite, para não dizer não tome de jeito nenhum, anti-inflamatório. Não é algo tão saudável você ficar tomando, principalmente se você não tiver prescrição médica, você tomar assim ao léu, você tomar por conta própria. Mas eu vou explicar por que você não deve tomar, ou melhor, deve estar evitando de tomar anti-inflamatório sem prescrição médica. Eu sei que é chato sentir dor, que às vezes incomoda, existe aquela dor tardia que acontece após o exercício, mas a dor ela é um sinalizador que o corpo está dando que algo aconteceu. Aí vai da interpretação, se é algo grave, se é algo normal, mas é o corpo indicando, sinalizando que tem algo diferente acontecendo, que é pra gente ficar atento. Se você simplesmente toma um anti-inflamatório, você não vai estar tratando a causa do problema, você vai estar apenas tratando, medicando o sintoma. Ou seja, se você não for lá na raiz do problema, o que está acontecendo, se você está com excesso de carga, de repente se você não está recuperando, fazendo o intervalo, descansando das sessões de treino, ou de repente é uma postura errada no seu cotidiano, no trabalho, nos estudos, algo assim, que às vezes pode ser algo mais simples, você vai se medicar, vai tratar o sintoma e essa dor tende a voltar. Então a gente precisa se policiar, porque você pode falar, mas é só de vez em quando que eu tomo. Normalmente esse de vez em quando é bem frequente. Esse de vez em quando esporádico não acontece muito. Se a pessoa já fala que toma de vez em quando é porque ela normalmente toma com alguma frequência. Então, a dor ela é um indicador muito importante que a gente tem que interpretar para saber que algo aconteceu. Você ficar tomando anti-inflamatório pode também simplesmente mascarar um problema. O problema está ali, você deixa de sentir dor e vai treinando. Por exemplo, uma dor que você sente ali na canela, principalmente a canelite, que é um dos maiores motivos dos corredores tomarem anti-inflamatório. Se você continua tomando, sente a dor, tomou, treina, a dor apareceu de novo, toma, volta a treinar, vai aumentando as cargas e não trata do que está causando aquela canelite, se você tiver azar a longo prazo, dependendo da carga, do volume e da frequência que você faça, pode evoluir para uma fratura por estresse. E daí vai ser muito mais chato e muito mais difícil de tratar. Por isso, agora puxando a sardinha lá para a parte de treinamento, é importante você fazer uma periodização adequada no seu treinamento, para você ter os descansos necessários, aumentar progressivamente a sua carga e daí o corpo estar adaptando a esses estímulos novos e reduzindo a dor e também se tornando mais resiliente a enfrentar a dor. Você vai ver que quanto mais condicionado você está, menos essas dores vão incomodando. Claro que aqui estamos falando de treinamento para atletas normais. Alto nível, alto desempenho, aí já muda um pouquinho, que lembra alto desempenho, esses atletas de elite, deixa de focar um pouquinho a saúde e passa a focar somente na performance. Eles dão preferência na performance do que na saúde. Então, aí muda um pouquinho de tom, né, nessa questão. Não vamos entrar nesse mérito. Estamos falando aqui de nós, corredores amadores, de uma maneira geral. Outro motivo importante, o que é o condicionamento? Quando a gente faz uma sessão de treino, a gente vai, seja lá qual for a modalidade, se você faz crossfit, musculação, corrida, natação, ciclismo, lutas, o que acontece quando você faz
as cargas, se você faz um treinamento, você gera um estresse no seu organismo, você gera microlesões. E quando você tem a sua recuperação, o seu corpo ele vai se adaptando para isso, ele vai como se fosse uma defesa, ele vai tentando se adaptar para essas microlesões, para você aguentar mais carga na sequência, segundo a sua periodização, o seu esquema de treino. Se você toma um anti-inflamatório, o corpo ele é inteligente, ele sempre vai buscar a economia de energia. Se você toma um anti-inflamatório, ele interpreta que ele sabe que algo está sendo tratado, aquela inflamação, aquele problema, aquelas dores. O medicamento vai estar atuando ali onde você gerou mais sobrecarga, onde você é a prioridade, a especificidade dessa modalidade, e o corpo ele deixa de fazer essa adaptação. Ou seja, você deixa de ganhar condicionamento. Então você ganha menos condicionamento. Não vou dizer também que você não vai ter ganhos nenhum, mas você vai prejudicar essa sua evolução. Então por isso, tomar anti-inflamatório também prejudica na sua evolução nos treinos. Mas aí se você vai insistindo assim e falar, eu não busco performance, eu sou daqueles, não importa o pace, eu corro para limpar a minha mente, por ser uma terapia, temos também um outro problema aí, a questão de, se você tiver azar, dependendo do quanto você consome de medicamento, pode gerar diversos problemas de saúde, esquecendo essa parte do desempenho, de treinamento, pelo mérito da saúde, pode te gerar vários problemas. Aí você vai falar assim, o que você entende? Você não é médico? Justamente, você tem toda a razão. Por isso que eu chamei uma especialista para explicar essa parte. Porque existem, por exemplo, vários tipos de anti-inflamatório para tipos específicos de problemas. Não sei se você sabe. Então, às vezes você compra um anti-inflamatório, além desses problemas de saúde que você pode ter, você pode acabar nem tratando direito aquele seu problema porque por desconhecimento. Então a gente convidou aqui a doutora Fabiane, que ela vai explicar um pouquinho sobre o uso dos anti-inflamatórios e o risco de você estar tomando sem prescrição médica, você estar tomando de maneira exagerada, o que pode acontecer com vocês. Meu nome é Fabiane, vim aqui conversar com vocês a pedido do Remy, meu amigo pessoal, sobre os riscos aí do uso de anti-inflamatórios. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Fabiane Bostman, sou especialista em medicina de família e comunidade e também pós-graduada em medicina do exercício e do esporte. Os anti-inflamatórios são medicações de venda livre, né? Não tem receitas controladas para comprar em farmácia, compra fácil. São medicamentos muito utilizados pela população em geral e especialmente os atletas que vão lidar com dores. A dor na vida do atleta é uma constante, né? Já fui atleta, não sei se ainda me considero, mas a dor faz parte da vida do atleta, é natural. Tanto no processo de ganho de massa muscular, de ganho de rendimento, de ganho de performance, quanto também nos processos de lesões que invariavelmente vão acontecer, né? A gente faz o máximo de trabalho preventivo aí para evitar que isso aconteça, mas eventualmente as lesões surgem e acontecem. Anti-inflamatório são medicações que são feitas para usar por períodos muito curtos de tempo, tá? O uso indiscriminado, assim, por períodos longos, com muita frequência, ele vem atrelado a muitos riscos, sabe? E eu vejo isso muito na prática clínica. Então, o primeiro risco aí do uso dos anti-inflamatórios é relacionado à parte gástrica, em relação ao estômago, tá? Então, pelo mecanismo de ação do medicamento, ele reduz a proteção da mucosa gástrica e isso favorece gastrite, favorece úlceras gástricas e eu vejo isso bastante na prática clínica. Então, o paciente chega, putz, comecei com uma gastrite, mas por quê? Não foi do nada, você vai ver, tinha um uso anti-inflamatório prévio, tá? Outra questão muito importante dos anti-inflamatórios é que eles aumentam a nossa retenção de sódio e de água, então podem fazer risco de aumento de pressão arterial e também diminui o fluxo sanguíneo renal, então pode fazer risco de doença renal crônica, doença renal aguda, tá? Isso, uso prolongado, né? Outro risco relacionado também ao uso dos anti-inflamatórios é a toxicidade hepática. Então, são medicamentos que sobrecarregam o rim e o fígado e eles podem cursar com interações medicamentosas, né?
A gente tem os anti-inflamatórios não hormonais, que são os mais comuns aí que vocês encontram. Cetoprofeno, ibuprofeno, nimesulida, enfim, né, diversos anti-inflamatórios não hormonais que a gente encontra fácil. Tem na forma por via oral, tem os anti-inflamatórios não hormonais tópicos, né, tipo diclofenaco gel, pomadinha do Cataflã, mais famosa, mais conhecida. E tem os anti-inflamatórios por via injetável, né. Então, o anti-inflamatório por via tópica, ele acaba tendo um pouco menos risco tem menos absorção sistêmica, né? Então menos risco de efeitos colaterais, menos perigo de usar. Então acaba sendo uma alternativa aí um pouco mais tranquila para usar para situações de dores pontuais. Lógico, que se você está precisando fazer uso de anti-inflamatório com muita frequência, a gente precisa avaliar um pouco melhor. Pode ser que tenha alguma lesão ali, que se a gente ficar só ignorando, sem olhar para ela, ela pode piorar, complicar e levar a uma lesão ainda mais grave, né? Isso, os anti-inflamatórios não hormonais, a gente estava falando. E aí tem também os anti-inflamatórios hormonais, que são os glicocorticoides. Tem também na forma injetável, na forma por via oral. Os glicocorticoides têm riscos a mais, além dos riscos dos anti-inflamatórios não hormonais. Como, por exemplo, alteração de imunidade, então fazem queda de imunidade, desbloqueiam a imunidade, né? Uso crônico, uso prolongado. Uso por mais de 7 dias pode fazer supressão dos nossos hormônios. A gente produz naturalmente corticoide pela suprarrenal, uma glândulazinha que fica acima do rim. Quando faz uso prolongado de corticoide, pode inibir a nossa produção normal. Então a gente não pode tirar esse corticoide de uma vez só, tem que fazer uma redução gradual. Síndrome de Cushing, então o corticoide por uso prolongado pode levar a síndrome de Cushing, que leva a aumento de peso, geralmente é uma face mais arredondada, pode ter aumento de pelos, e ganho de peso, assim, geralmente pelo Cushing, muito, muito difícil de recuperar. É um ganho de peso geralmente de gordura abdominal, é um peso mais chato, mais complicado de recuperar. Outra questão importante aí relacionada aos usos anti-inflamatórios no esporte, especificamente, é que os glicocorticoides, então betametasona, dexametasona, enfim, vários, né, glicocorticoides, eles estão dentro da lista da UADA. Então, eles são medicamentos proibidos pela lista da UADA, que são considerados como doping. Então, não acredito que não seja o caso aqui do pessoal que acompanha esse canal, mas atletas de nível olímpico, atletas profissionais, estão sujeitos ao controle de antidoping. Se estiver usando qualquer tipo de medicação de anti-inflamatório hormonal, pode cair no antidoping, pode perder carreira, pode perder prova, pode complicar bastante a situação, tá? Como o glicocorticoide é uma medicação que tem finalidade clínica também, então, por exemplo, para um controle de asma, um paciente que tem uma doença reumatológica, alguma doença autoimune, às vezes precisa fazer uso de corticoide. Quando esse paciente é também atleta profissional, no caso do olímpico, enfim, que esteja sujeito ao antidoping, a gente tem necessidade de fazer uma AUT, que é uma autorização de uso terapêutico. A gente tem que mandar essa autorização com canto médico para a UADA, que é o órgão mundial que controla o antidoping, o doping, né? E ter essa autorização para poder fazer esse uso terapêutico. Enfim, acabei me estendendo um pouco aqui mais do que devia, talvez, mas a ideia é orientar mesmo. Então, o anti-inflamatório é uma medicação para uso muito eventual, por curtos períodos de tempo, tá? Uso prolongado e uso recorrente mostram pra gente que alguma coisa no corpo não vai bem, né? E se algo no corpo não vai bem, não adianta a gente calar esse sintoma, a gente tem que entender qual é a causa e tratar essa causa. Ficar calando o sintoma, uma hora o corpo vai falar de outra forma. E às vezes ele fala de uma forma mais grosseira, né? Acaba trazendo riscos aí pra saúde, tá bom? Bons treinos para vocês e estou à disposição, que precisarem. Vocês podem me acompanhar aí no Instagram. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida, tá bom? Tchau, tchau. Prazer participar aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Com a explicação da doutora Fabiane, ficou mais fácil de entender os riscos que o uso indiscriminado de anti-inflamatório pode estar ocasionando, trazendo para a gente. Então, mas ficar com aquela dor não é muito legal, né? Tem dor que incomoda, que atrapalha, vai incomodar a gente no cotidiano, não só na parte dos treinamentos. Se tratando mais especificamente dessas dores, desses incômodos musculares, que é o que vai atrapalhar realmente o corredor, o atleta, o que a gente pode então estar recorrendo
para evitar essas dores ou pelo menos diminuir. A gente tem recursos naturais, mas lembrando que como a gente não vai estar ingerindo um comprimido com uma dosagem mais alta, com essas propriedades anti-inflamatórias, a recuperação não vai ser tão imediata. Então a gente pode partir para recursos naturais, como por exemplo a aplicação no local ali direta de gelo, de arnica. O gelo é um dos melhores anti-inflamatórios, anti-inflamatório natural ali. Gelo é um santo remédio ali para dores em geral, ele vai estar sempre ajudando. Mais pra frente a gente vai fazer também um vídeo falando da diferença de compressa quente e compressa fria. Existem vários alimentos também que podem estar ajudando a gente, vários chás, alimentos com propriedades anti-inflamatórias, como por exemplo açafrão, gengibre, canela, cravo. Vários alimentos também podem estar atuando, auxiliando no combate dessas inflamações. Alguns métodos também podem estar ajudando a gente, como por exemplo liberação miofascial. Alguns métodos são mais controversos, outros métodos são bem aceitáveis na medicina como um todo. Por exemplo, o método Rolfing. Ele é um bom método ali para trabalhar nessa liberação miofascial, para estar ajudando, melhorando o acometimento dessas dores. Massagens também são boas, são bem indicadas. Essas massagens desportivas, massagens relaxantes também vão auxiliar, seja de maneira preventiva antes de você sentir a dor, como depois que após você estar com essas dores, com essas inflamaçõezinhas, também vão estar te ajudando a melhorar esse sintoma da dor. Então moçada, esse foi o nosso vídeo. Lembrando, antes da gente sair aí querendo medicar, querendo se livrar da dor, a gente precisa se lembrar e saber qual foi a causa dessa dor. A gente precisa entender, não adianta nada a gente estar tentando simplesmente pensando em se livrar dessa dor. Cada caso é um caso, a gente tem que respeitar a individualidade biológica de cada um. Então cuide, não saia aí se automedicando, cuide, procure sempre uma indicação, uma prescrição médica e muito cuidado na hora de consumir os anti-inflamatórios. Valeu! Curta, compartilhe se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Valeu e até o próximo vídeo.